Mais uma vez, Shalom, Shalom, seja bem-vindo para a Voz Especial, Marco Silva, e mais um programa para você que certamente vai fazer a diferença na sua vida se você realmente tem interesse em aprender do Eterno, se você é uma pessoa que realmente se compromete com a palavra de Hashem, Criador do céu e da terra, para fazer cumprir aquilo que ele assim construiu para nós. No programa de hoje nós vamos abordar um tema também que é muito interessante, que eu estou vendo aí muita gente falando coisas, e isso me espanta realmente, como é que alguém que conhece tanto de hebraico, morou em Israel, fala hebraico, gematria, conhece história, fala tremendamente bem e não sabem do que estão falando. Porque a pessoa que diz, conhecedora disso tudo aí que eu falei, que diz que não sabe onde estão as tribos de Israel, as 10 tribos de Israel, e fala 10 tribos de Israel, como se Israel tivesse apenas 10 tribos de Israel. Isso realmente é uma coisa que eu preciso e devo esclarecer para você que me assiste e que quer aprender. Se não, continua na tua fé e segue esse tipo de gente que está na perdição, aguardando aí a volta de Jesus, aguardando a volta de Yeshua, para viver o milênio aqui nessa terra, cagando, defecando, urinando, comendo e bebendo, fazendo sexo, naturalmente, claro que sem sexo a vida aqui foi um sentido, né? Mas, e também aguardando, né, o paraíso, enquanto na família que já foram, os parentes que já partiram. Veja que coisa fantástica, que o povo aprendeu e ensina até hoje, uma impregnação realmente na permissão de Hashem para enganar quem pode ser enganado e ser confundido. Trabalho de 1260 anos, que é a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, que hoje está dividida em trocentas castas, aí, seitas evangélicas, carismáticas, do tipo de cristianismo, inclusive esse cristianismo tabajara, esse messianismo tabajara, que é um cristianismo agora revestido de judaísmo, porque eles ensinam judaísmo, a maioria deles, porque a prática é judaica, é religião judaica, com a base da Igreja Católica Romana, cristianismo puro, disfarçado, obviamente, para enganar quem pode ser enganado. Eu acredito, já disse aqui, que a maioria dessas pessoas que ensinam essa coisa do engano, eles estão fazendo isso porque são ignorantes. Eu quero acreditar nisso. Mas, por outro lado, é complicado ver alguém tão instruído dizer essas barbaridades. Não saber onde estão as tribos de Israel. Não sabem. Será? Será que esse povo sabe o que é Israel? Não sabe também o que é Israel. Porque há muitos desses elementos, desses seres humanos aí, que advogam a existência de uma igreja cristã ou messiânica, e Israel, o judeu. Dá licença, será possível que a pessoa não entenda o que o texto está dizendo? Aí você vai entender agora. Preste atenção no que eu vou falar. Você precisa saber de início o que é Israel, o que significa Israel. Israel é o país de Israel? Apenas esse país físico, criado para ser um marco para mostrar que o Deus da Bíblia, o Deus que é Senhor da palavra, que está nessa Bíblia que você conhece, seja ela cristão, seja o que for, até nos muçulmanos, a Bíblia fala que Deus é Deus de Israel. Deus escolheu Israel. Não é Israel o país Israel, mas quem? Um povo chamado Israel, que nasceu, capítulo 32 do Bereshit, quando Jacob lutou metaforicamente com o anjo de Deus, com o próprio Deus, para muita gente. Até que ele fala que esse lugar agora é Peniel, que eu vi Deus face a face. Peniel, vi Deus face a face. Isso é metáfora, obviamente, né? Mas o povo não entende. Esses homens não entendem isso. Então é isso, saber o que é Israel. Israel não é o país. O país é um marco para mostrar que esse verdadeiro Senhor é Senhor daquele lugar. E existe. Por que existe? Por quê? Porque em qualquer versão da Bíblia, já falei aqui, vou dizer mais uma vez,
Em qualquer versão da Bíblia, seja o que for, você vai sempre olhar lá, ler, que o Deus dessa Bíblia não é Deus de cristão, não é Deus de judeus, não é Deus de búlgaro, não é Deus de islamita, de espírita, não, é Deus de Israel. Deus de Israel, o Deus de Israel. E todo Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. Será que isso não é o bastante para esse tipo de gente perceber, entender onde está as tribos de Israel? As 10 tribos? 10 ou 10 tribos? 10 ou 12 tribos? Porque a verdade é que Israel não tem 10 tribos. Israel que essa Bíblia está falando, que esses cegos não conseguem entender, não está falando de 10 tribos, está falando de Israel. Não é as 10 tribos apenas de Israel, Jacó, que passou a se chamar de Israel. Não, porque a tribo de Jacó, as 10 tribos de Jacó, não são mais 10, são 12. Esqueceram que o próprio Jacó adotou os filhos de José como seus filhos? Foi adotado? Foi ele que adotou? Não, quem adotou foi Hashem, o Criador do céu e da terra, na vida de Jacó. Estava morrendo lá no Egito. Ele adotou Manassés, Menahem e Efraim. Fazem agora 12 tribos. E essas tribos, esses seres humanos, que realmente é Israel do Eterno, está espalhada por toda a terra. Todas essas tribos. O Eterno espalhou para permear a sua semente, para enobrecer, para dar vida a todas as pessoas da face da terra que realmente são Israel, que obedecem a sua instrução, que é Israel. Este homem, elevar, é o que ele eleva a Hashem, que realmente faz manifestar a glória e o poder, a majestade de Hashem. Esse povo, esse homem, ser varão perfeito, baseado, fundamentado, nascido na figura de luz, Adão, Cadimon ou Macadimon, que é que viveu 100% em um só homem, que é a partir dele que se pode realmente ter a Yeshua, a salvação. Ele é a Yeshua, a salvação da eterna, Yeshua Ben Yosef. Esse sim, andou 100% na instrução e quer que você siga os seus passos. Se você quiser, é claro, né? Ele diz assim, se alguém quiser, pode ser você, está me ouvindo agora, está me assistindo, quiser vir atrás de mim, vir me seguir, negue a si mesmo, negue-se a si mesmo, morra para a sua carne, que é sexo, que é fama, que é prepotência, que é arrogância, que é egoísmo, que é insubmissão, subordinação, adultério, que é tudo que não presta. Negue essa carne podre que você tem e dê vazão para que o Espírito Eterno, a fagulha que está em você, que está em todos, floresça e apareça. Não você, mas ele apareça em você, para que as pessoas possam olhar para você e ver Deus, Hashem, nela, em você. E você também ver Hashem nessas pessoas, se elas estão com Hashem. Israel, esse é Israel. Essas são as tribos, elas estão por toda a terra, até os confins da terra, e aqui, principalmente no Brasil, na minha pequena Paraíba, na minha pequena João Pessoa, onde tem, na Paraíba, o maior número de descendentes de Israel, que vieram expulso de Portugal, de Espanha, de Portugal para cá. Veja que Israel é isso. Israel começou a ser espalhado por toda a terra, no plano perfeito de Hashem, porque está escrito nesse livro, que é a Bíblia, que você que está me ouvindo porque você disse que crê na Bíblia, que você disse que anda com a Bíblia, que o Deus da Bíblia é seu Deus. Estou falando dela, não estou falando de outro livro, estou falando dessa Bíblia, eu falo de Bíblia, Taná e Hadashah, o livro, a palavra eterna, uma só palavra, um só Deus, um só Espírito e um só Senhor. Eu falo disso para você que está me assistindo. Se você pensa diferente, siga na sua fé, porque a fé é sua, eu não vou mudar a sua fé. Não vou mudar a sua fé. Nem Hashem, se você não quiser, se você não der passo, se você não der um passo para frente, porque se você der um passo para frente, ele dá 10 direção a você. É assim que funcionam as coisas com o Eterno. Então, o povo começou a ser expulso a serviço do trabalho de Hashem, desde 722, com a Síria, Senaqueribe, a Subanípa, Ticate-Pileser III. Isso levou as 10 tribos de Samaria, e depois, quando foi em 70, que Roma, com o general Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma, acabou com o templo e matou um bocado de judeus e expulsou vários de lá,
Mas eles continuaram ainda, judeu, tinha Israel lá. Só que, com a revolta de Simão Bar Kokhba, em 135, começou em 132 e foi exterminada em 135 com o imperador Adriano, que acabou com essa revolta lá em Israel, Jerusalém, e expulsou o resto dos judeus de lá. O judeu lá, tivesse lá de volta, Israel, morto. Acabou. Foram embora para o resto da terra. Marrocos, Holanda, América do Norte, Nova York, quem fundou os judeus? Manhattan é o dos judeus. João Pessoa, Recife, Belo Horizonte, Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Brasil tem tomado por Espanha, Itália, Alemanha, Hungria, onde você vê que não existe um descendente de judeu em Israel, que é Israel do Eterno. Não judeu, mas Israel do Eterno. Porque o judeu, ele pode e deve ser Israel do Eterno, porque todo Israel é judeu. É disso aqui. Mas nem todo judeu é Israel, porque ele tem judeu que odeia, abomina Israel. Inclusive dentro do parlamento lá, no Knesset, em Israel, Jerusalém. Há judeus ortodoxos, religiosos, que odeiam o Estado de Israel, que eles não querem o Estado de Israel. São inimigos do Estado de Israel. Inimigos do próprio Israel. Da sua própria casa, como disse Yeshua. O pior inimigo seu é o da sua própria casa, sua família. Que coisa fantástica. Não acha não isso interessante, esse estudo? É o trabalho de Hashem. Hashem, pela boca de Yeshua, disse: os seus inimigos piores são da sua família, da sua casa. Esses são os piores inimigos que você tem. Israel é isso aí. Você acha que o cara que matou Isaac Rabin, dizem que era um judeu, da própria casa, e ele andava com judeu, mas ele não era judeu, ele era um judeu naturalizado, judeu, ele é um árabe, porque ninguém me engana. Eu olho para um árabe, eu sei que ele é árabe. Eu olho para o judeu, eu sei que ele é judeu. Pelo andar dele, pelo falar de uma moça, eu sei que ela é judia. Outra eu conheço, porque ninguém engana o Eterno. Ele mostra quem é. Esse cara que matou Isaac Rabin, é considerado judeu, que foi quando era prisão perpétua, esse cara é árabe. A raiz dele é árabe, inimiga de Israel, mas estava em Israel. Você acha que quem construiu essa desgraça agora em 7 de outubro do ano de 2023 foi quem foi? Você acha que foram apenas os árabes? Ou não tinha judeu, inimigo, anticristo, anti-machia dentro desse povo? Você nasceu ontem? Você é algum imbecil, um beócio para não entender isso? As pessoas dão de doido, dão de João sem braço. As pessoas não querem ver o que está à sua frente. Por quê? Hipocrisia e demagogia. Covardia. Há muita gente covarde nesse mundo. E os covardes não herdarão o reino de Hashem. Seja lá quem ele seja, onde esteja e quem seja. Não herdará o reino de Hashem. Então, é óbvio que as tribos de Israel, as 12 tribos, não são 10 tribos, estão por toda a terra ainda. Ainda que haja um número pequeno, porque cada dia que passa os judeus estão vendo só judeus religiosos, só religioso, mas longe de Hashem, louvando Hashem com os lábios, dançando para lá e para cá, criando ritos e liturgias, mas longe de andar segundo Hashem. Não é Israel, é judeu apenas. Não é um cristão, verdadeiro cristão, porque é servo do ungido, anda segundo o ungido, o Cristo ungido de Hashem. Não, é falsa, é mentira, engano, religião. Isso não é Israel. Não é Israel. Mas as 12 tribos de Israel, as tribos de Israel estão por toda a terra e estão sendo retiradas, porque, como disse o Mashiach Yeshua, bem claro, eu vim aqui com a missão da testemunha da verdade, né, que já falei, mas a principal foi o quê? Resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel, a casa que meu pai construiu através da descendência de Jacó e seu filho José, que passou a ser filho dele. O filho de José passou a ser filho de Jacó e passou a ser Israel de Hashem. Pelo menos deveria ser. E o Eterno está selecionando nesse trabalho quem é Israel e quem é apenas judeus, quem é apenas religioso dessa ou daquela religião. Entendeu aí? Agora você pode saber onde estão as tribos de Israel. Esse é o programa de hoje. Espero que você tenha assistido. Assim sendo, mais uma vez, Letraote. Shalom, shalom. Até o próximo programa.